José Machado, obrigado pelo convite. E quero também cumprimentar aqui a dupla Manuel pela sua presença aqui na apresentação. Portanto, ela está a ser gravada para depois o pessoal ver. Claro que eu estou a falar em português, só o pessoal só portugueses e Sim, neste momento só identifico a presença de portugueses. era só os manuais. Entretanto, se aparecer aqui alguém não português ou não falante, eu posso depois mudar a língua de português para inglês. Até lá, vamos então. Não estás a ver todos os participantes, mas já são cerca de 14, acho eu. O professor disse que estava a gravar, tenho certeza, é que aqui não aparece o aviso que está em gravação. Não, eu estou a usar uma aplicação Movavi. Ok, pronto. É o Zoom. Tá bom. Isso. Isso, pronto. Ok, então vamos começar aqui com a apresentação. Portanto, então eu sou professor associado aqui na Universidade de São Paulo. Portanto, tenho o grau, além dos graus todos que o professor José Machado falou, tenho o grau de livre docente, que é o equivalente a agregado. Portanto, aqui o grau de livre docente dá acesso direto à categoria de professor associado. Professor associado é a única categoria que não tem concurso aqui na Universidade de São Paulo. Portanto, só tem concurso para professor doutor, que é o equivalente a professor auxiliar, e professor titular, que é o equivalente a professor catedrático. Então, eu sou, portanto, aqui professor no Departamento de Engenharia Elétrica, no grupo de metamateriais, microondas e óptica. Portanto, a apresentação é sobre biosensores eletroquímicos aplicados ao imunodiagnóstico de hepatite C, de vírus de hepatite C. Temos aqui, portanto, o outline da apresentação, começar um pouco fazendo aqui a apresentação do grupo de metamateriais, microondas e óptica, depois passando para a introdução propriamente dita da apresentação, apresentando o conceito de biosensor, falando do conceito de voltametria cíclica e potenciostato, depois falando um pouquinho também de elétrodos usados na voltametria cíclica e nos sensores, portanto, amperimétricos. Falar um pouco também das plataformas de análise e aplicações ao caso específico do diagnóstico do vírus da hepatite C. Então, começando aqui pela apresentação do grupo de metamateriais, portanto, somos dois coordenadores, um coordenador e um vice-coordenador. Eu sou o vice-coordenador, portanto, sou o Benur, ele é, assim, grosso modo, especialista em microondas, óptica e metamateriais. Eu sou especialista no projeto de circuito integrado, microfabricação, instrumentação. Aliás, sou especialista em tudo que eu acho interessante. Temos também o professor Emiliano Rezende Martins, ele é especialista em fotónica, assim, resumidamente, né? Estruturas plasmónicas, células solares, então, tudo que tem a ver com óptica e eletrónica junto com óptica, ele é especialista nessas áreas. Temos o professor Luís Gonçalves Neto, portanto, ele é especialista em optoeletrónica e em holografia, sobretudo. Tá? Temos o professor Rui Alberto Altafim, ele é das áreas de altas tensões, mas é especialista em sensores de piezoeletredos. Portanto, ele é responsável, inclusive, por um processo de fabrico de piezoeletredos. Temos também o professor Nilton Morimoto, ele é professor na USP de São Paulo. Portanto, nós estamos aqui no campus de São Carlos. Ele é especialista em materiais semicondutores e componentes semicondutores. Temos também alguns colaboradores, o professor John Wiener, que é um professor visitante, ele é especialista em metamateriais, e o Dr. Yuri Olivato, que ele é especialista no fabrico de sensores de piezoeletredos, nomeadamente usando técnicas de impressão 3D. Falando um pouquinho aqui da infraestrutura, nós temos aqui alguns equipamentos interessantes que também podem ter interesse para vocês, nomeadamente um osciloscópio com largura de banda 13 GB e 80 gigasamples por segundo. Tá?
Portanto, ele é muito usado aqui em aplicações de micro-ondas. Temos também um gerador de sinais arbitrários. Ele consegue gerar sinais periódicos com uma forma arbitrária maluca, por assim dizer. Até 26,5 GHz, possui uma frequência de amostragem de 65 gigasamples por segundo. Tá? Este gerador de onda arbitrária e o osciloscópio anterior, eles conseguem comunicar e sincronizar entre si. Quando este começar a gerar, ele dá um trigger para o outro osciloscópio começar a adquirir os sinais. Temos também aqui um analisador vetorial com largura de banda que vai de 10 MB até 40 GB. Portanto, ele é vetorial. Também dá para funcionar como analisador de espectros. Temos aqui um gerador de sinais de micro-ondas. Portanto, ele tem largura de banda de 40 GB, só que este é diferente do anterior porque ele gera sinais periódicos e também sinais pulsados, não gera sinais com forma de onda arbitrária, como o anterior. Portanto, ele tem capacidade de gerar sinais até 40 GB. Bom, temos aqui algumas colaborações com outros grupos e mais fortes. Não é? Temos colaboração com 2 CEPIDs. Um CEPID é um centro, basicamente, que recebe um financiamento plurianual de 100 milhões de reais da FAPESP. Portanto, temos o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, aqui ao lado na Universidade Federal de São Carlos e na Unesp de Araraquara. Temos também aqui, dentro do campus da USP de São Carlos, o CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotónica. Temos algumas colaborações com o CCS Nano. Portanto, o CCS é Centro de Componentes Semicondutores e Nanomateriais e Nanotecnologias. Portanto, o CCS Nano fica localizado na Universidade de Campinas, a cerca de 140 km daqui. Portanto, é cerca de 1h20 de carro para Campinas. Portanto, é perto para os padrões brasileiros. Temos também uma colaboração natural com o Laboratório de Sistemas Integráveis, que portanto, ele é da Universidade de São Paulo, mas está no campus de São Paulo. Só por curiosidade, para não pensarem que aqui São Carlos que é a província, não é? Existem cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação aqui no Brasil eles são avaliados pela CAPES, que é um pouco tipo FCT. E, por exemplo, a engenharia, o pós-graduação em Engenharia Elétrica aqui de São Carlos tem nota máxima, nota 7, enquanto que o curso de pós-graduação de Engenharia Elétrica da USP de São Paulo e mesmo o curso de pós-graduação da Unicamp tem só nota 6. Nota 6 é excelente, mas nota 7 é a máxima, que é melhor. Então tem aqui, vocês podem depois consultar os sites dos centros, se tiverem curiosidade em perceber, em visitar. Bom, se quiserem saber mais coisas, podem então visitar aqui a página do nosso grupo de micro-ondas, então Metamateriais, Micro-ondas e Óptica. Podem também visitar a minha página pessoal, tenho aqui as publicações, os alunos, alguns links para reportagens na televisão, etc. Bom, então vamos começar com a nossa apresentação propriamente dita, não é? Sem mais delongas. Portanto, podemos observar aqui um mapa mundi com a distribuição epidemiológica do vírus da hepatite C. Isto não é do vírus, da infecção pelo vírus da hepatite C. Podemos ver que aqui a vermelho são as zonas onde a infecção por vírus da hepatite C é mais prevalente, tá? Portanto, com uma prevalência de 2,9% a 7% da população local. Podemos observar que os piores países são justamente aqui os países localizados na África subsaariana, Portugal, Brasil e a América Latina também não estão muito melhores. Tá? Portanto, aqui o verde é o melhor. Então podemos observar que a prevalência da infecção é bastante grande, apesar de tudo, não é?
mesmo nas zonas a verde, 0,6% da população tem uma prevalência um bocado elevada. Quer dizer que o vírus da hepatite C, a infecção por hepatite C é um bocado má. Ela causa a morte. Se ela for detectada a tempo, é possível curar. Portanto, e é esse o interesse de detectar vírus da hepatite C. Aqui não se trata de medir a quantidade, a carga viral, mas sim detectar. A detecção aqui é mais importante do que a sua quantificação. Vamos ver aqui este gráfico mostra a evolução dos biosensores perimétricos eletroquímicos aplicados ao diagnóstico do vírus da hepatite C. Então, aqui podemos observar as publicações entre 2000 e 2006 nos Epicopos. Então, aqui a preto temos o número de publicações em cada... Eu disse 2006, peço desculpa, é 2016. Podemos observar aqui o número de publicações anuais de sensores, de biosensores amperométricos e aqui a vermelho as publicações com aplicação à detecção do vírus da hepatite C. Bom, falando um pouquinho aqui agora do conceito de biosensor, portanto, a definição de biosensor, de acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry, sugere que um dispositivo integrado capaz de providenciar ou disponibilizar a quantidade específica ou de forma semi-quantitativa informação acerca da existência de um determinado elemento que em contacto direto com o elemento transdutor em conjunto com um sistema, uma unidade de aquisição de dados cuja função é filtrar, amplificar e analisar o sinal gerado pela reação e mostrar portanto, os dados para processamento e monitorização. Portanto, esta é uma definição um bocado comprida. Vamos aqui a uma figurinha que é mais importante. Podemos observar aqui um diagrama de um biosensor. Portanto, podemos observar aqui a parte com o biosensor. O biosensor possui um receptor bioquímico, possui também o transdutor, não é? Este biosensor ele é usado em conjunto com o sistema de aquisição de dados. Portanto, basicamente o que o biosensor faz é portanto, gerar ou não gerar um sinal em que existe ou não existe o reconhecimento de um analito específico. Aqui o receptor bioquímico ele é, digamos, seletivo a um determinado componente. Por exemplo, aqui, se tivermos aqui um analito específico, ele vai, aqui o receptor bioquímico em conjunto com o transdutor vai gerar aqui um sinal, enquanto que se tivermos aqui outros analitos que não são específicos, ou mesmo a ausência de analito específico, não vamos ter a geração de nenhum sinal. Portanto, não vamos ter o reconhecimento da presença desse analito. Então, em relação aos receptores bioquímicos, portanto, um receptor bioquímico é um elemento biologicamente ativo que interage com o analito de forma específica e irreversível, portanto, mudando parâmetros fisioquímicos associados com determinadas interações que podem produzir, dependendo agora do tipo de receptor bioquímico, íons, eletrões, luz ou calor. Existem dois tipos de receptores bioquímicos, os receptores do tipo catalítico e do tipo afinidade. Portanto, aqui nos catalíticos, eles são os receptores bioquímicos, eles detectam enzimas, micro-organismos, células ou tecidos. Basicamente, aqui temos elementos, portanto, vivos presentes. Enquanto que os sensores por afinidade, basicamente, eles são moleculares. Portanto, eles detectam anticorpos, antigénios, ácidos, nucleicos e aqui o play está a tapar o que está atrás, eu não consigo ler.
Bom, além do receptor bioquímico, então precisamos do transdutor e aqui podemos ter 4 tipos de transdução: térmica, piezoelétrica, óptica e eletroquímica. Tá? Então, basicamente, o transdutor é o elemento responsável por converter o sinal gerado através na interação tanto das reações, tanto da interação nas reações e converter num sinal elétrico, que depois vai ser medido. Aqui os sensores eletroquímicos são os que mais nos interessam nesta apresentação. Existem os sensores tipo condutimétricos, impedimétricos, potenciométricos e amperimétricos. Basicamente, aqui o métrico significa a grandeza que vai variar. Aqui neste caso condutância, no segundo caso impedância, aqui resistência e aqui corrente. Desculpem, resistência não, é a tensão. Estes são métricos, variam a tensão. E aqui nos amperométricos que geram um sinal em corrente, que são justamente os sensores que vão ser falados aqui nesta apresentação, mais adiante. Então, agora focando nos biosensores eletroquímicos, estes biosensores utilizam uma célula eletroquímica. Podemos observar aqui a representação de uma célula eletroquímica usando 2 ou 3 elétrodos. Aqui neste caso, usando 2 elétrodos, temos então o elétrodo de trabalho e o elétrodo de referência. Precisamos de uma fonte de alimentação variável. Precisamos de algo que nos permita medir a corrente e a tensão. No caso das células eletroquímicas com 3 elétrodos, temos o elétrodo de trabalho e o elétrodo de referência, tal como tínhamos aqui na de 2 elétrodos. Além disso, também temos o elétrodo de controle. Também é conhecido como elétrodo de referência. Então, aqui precisamos também de uma fonte de alimentação variável. Precisamos de um sistema que nos meça a corrente e outro que nos meça a tensão. Então são estas duas corrente e tensão que nos vão permitir aferir alguma coisa. Bom, os biosensores eletroquímicos podemos observar aqui, em termos de publicações no Scopus 2000 até 2016, o número de publicações dependendo do tipo de biosensor eletroquímico. Podemos observar que a esmagadora maioria, não é, das publicações é aquela que fala de biosensores amperométricos. Mais uma razão para embasar esta apresentação. Basicamente, assim, em resumo, a detecção amperométrica é caracterizada por simplicidade, alta sensibilidade e especificidade, elevado tempo de resposta, baixos custos de fabricação, apropriados para miniaturização e com isto, produção em escala, favorecendo a produção em escala. Vamos então ver aqui como é que funcionam estes biosensores amperométricos. Para estes biosensores amperométricos, eles usam a voltametria cíclica. Para fazermos a voltametria cíclica, precisamos de uma célula eletroquímica com os 3 elétrodos anteriormente descritos: o elétrodo de controlo, o elétrodo de referência e o elétrodo de trabalho. Vamos observar então aqui um aparelho específico para fazer a voltametria, tá? Isto não é um osciloscópio. Então aqui temos os diversos terminais que ligam à nossa célula, onde a gente coloca aqui o analito, né? E depois temos aqui um gráfico interessante, que é o voltamograma. Podemos observar aqui uma célula eletroquímica comercial, ela é grandinha, tá?
Bom, então como é que a voltametria cíclica funciona? Em primeiro lugar, aplicamos um potencial com uma forma triangular no elétrodo de trabalho de controlo. Isto vai fazer com que haja reações de oxidação-redução das espécies eletroativas na solução. Isto vai gerar uma corrente capacitiva resultante do carregamento elétrico de uma camada dupla e também de uma corrente farádica resultante de reações eletroquímicas na superfície do elétrodo. E a informação do analito de interesse é obtida a partir do registro da corrente resultante que surge no elétrodo de trabalho, como função do potencial aplicado. Então, basicamente, a gente aplica um potencial com forma triangular e mede a corrente. Portanto, temos aqui o varrimento direto e o varrimento inverso. Tá? Vamos observar então aqui no tempo a variação do potencial. Temos um potencial inicial e um potencial final. E aqui, a gente então, medir a tensão não é muito importante porque a gente sabe qual é que está a ser gerada, não é? Sabemos qual é o potencial. Vai ser necessário medir a corrente no elétrodo de trabalho. E então, depois combinando aqui o potencial com a corrente, obtemos aqui o voltammograma. Aqui em abscissas temos o potencial e aqui em ordenadas temos a corrente. Então podemos observar aqui neste sentido temos o varrimento direto, tá? Temos aqui a redução ou oxidação e depois aqui temos o varrimento inverso. Temos aqui a reação contrária de redução para oxidação. Portanto, um voltammograma ele tem este aspecto típico. Tá? Vamos ver aqui como é que se pode implementar então o potenciostato. O potenciostato é a instrumentação eletrónica, o circuito eletrónico que vai implementar a voltametria cíclica. Portanto, aqui aplicamos o potencial, não é? com forma triangular e aqui vamos ter então aqui uma corrente, aqui no elétrodo de controle. Temos aqui o elétrodo de referência que ele realimenta, basicamente é para manter aqui o potencial aqui igual ao potencial no elétrodo de controle. E depois aqui no elétrodo de trabalho vamos ter uma corrente. Esta corrente ela depois vai ser convertida em tensão aqui. Tá? Então aqui dentro, na parte a verde, é a nossa célula eletroquímica onde vão haver reações químicas. Portanto, em termos de eletrónica, de sinais, isto é muito fácil compreender, não é? A tensão aqui na saída, aqui aplicada no elétrodo de controle, portanto, aqui temos isto é um amplificador inversor com ganho menos RF, RIN, vezes VIN, não é? Portanto, aqui temos uma réplica do sinal na entrada, não é? Aqui a tensão VX realimentada, ela é, portanto, igual a VRE, portanto, é a tensão que está aqui no elétrodo de referência. Tá? Isto é para fazer com que aqui a tensão no elétrodo de referência se torne igual à tensão no elétrodo de controle. Já agora, nós aqui não temos corrente a fluir aqui para dentro deste amplificador porque ele tem uma impedância de entrada idealmente infinita. Tá? Nos sistemas mais rudimentares não existe este amplificador, temos aqui a ligação direta, mas então isto já não vai funcionar assim tão bem. Justamente porque vamos ter aqui também uma corrente neste elétrodo. Aqui na saída vamos ter então uma tensão que depende desta corrente, portanto esta resistência aqui. A corrente ela vai depender então aqui desta tensão VIN, né? E também da existência o nome de analito específico que pretendemos detectar. Bom, vamos então ver aqui
alguns aspectos de implementação da voltametria cíclica. A primeira coisa é ter, acho que isto é mais ou menos óbvio, não é? Ter muito cuidado com interferências de alta frequência. Tá? Então, para quê? Para garantir aqui uma estabilidade nas medições. Tá? Então, se a gente colocar aqui um núcleo de ferrite nos elétrodos, tá? Reparemos aqui o que acontecia antes de colocar o núcleo de ferrite e depois. Temos aqui uma maior estabilidade aqui nas medições. Aqui está mais ou menos implícito que temos no elétrodo de controlo uma onda triangular, não é? Portanto, essa onda triangular ela vai estar constantemente a ser gerada. Portanto, vamos ter ali um sweep. E, portanto, basicamente aqui vamos ter aqui este traço a andar aqui, né? a fazer este percurso. Então a gente pretende que este percurso repetido seja o mais estável possível, tá? E não acontecendo o que acontece aqui, devido às interferências. Bom, vamos aqui então ver mais em detalhe uma célula 3 elétrodos convencional, comercial. Okay. Temos aqui então um elétrodo de referência, o que é realimentado. Temos aqui o elétrodo de trabalho, que é o que liga ao conversor corrente-tensão, daqui sai então a corrente. E temos aqui o elétrodo de controle, que é o que sai basicamente onde a gente aplica aqui uma réplica da onda triangular. Aí temos então aqui, podemos observar aqui em detalhe, um aparelho específico para fazer a voltametria cíclica, tá? Mas usando o esquema anterior a gente consegue simplesmente usando um gerador de sinais e um osciloscópio digital implementar também esse aparelho. Vamos então ver aqui soluções mais miniaturizadas para implementar as células eletroquímicas com 3 elétrodos. Vamos começar aqui pelos elétrodos usando tecnologia de filme espesso. Portanto, estes elétrodos são fabricados usando a técnica de screen printing ou serigrafia. Tá? Portanto, basicamente a gente vai depositando layers sucessivos de tinta condutiva ou misturas ou pastas condutivas, né? Usando aqui uma espátula, usando técnicas de serigrafia, e à medida que as layers vão secando, não é? Curando, a gente vai aplicar uma nova camada de maneira a aquilo ficar espesso. Podemos observar aqui um elétrodo comercial, usando a técnica de filme espesso, né? Thick film. Reparem que aqui no meio temos o elétrodo de trabalho, né? Já que o elétrodo de trabalho ele vai receber a corrente da célula eletroquímica, então nada mais lógico, né? Que esse elétrodo esteja aqui no centro e o elétrodo de controle esteja, que é o que vai injetar a onda triangular, esteja aqui na periferia para abraçar o máximo possível a célula. Bom, ao contrário do que possa parecer e do que esta fotografia deste elétrodo comercial possa dar a entender, esta técnica não é muito boa, infelizmente. Fizemos alguns testes com alguns sensores, portanto, com os elétrodos comerciais, o 220 AT e o 250 BT. Portanto, observou-se uma má estabilidade devido a diversos fatores-chave. Um deles, por exemplo, é o fator de fabrico. Por exemplo, após a aplicação de um layer de tinta, por exemplo, condutiva, aquilo depois de secar pode eventualmente ter micro fissuras, estão a ver? E isso vai alterar a resposta, não é? Portanto, então podemos observar aqui à direita um voltamograma feito com 5 millimol por litro de uma solução de ferrocianeto de potássio em 0,5 mol por litro de PBS, usando um scan rate de 100 mV por segundo.
Então podemos observar aqui para vários sensores comerciais 4, não é? Podemos então observar que não temos aqui uma repetibilidade de uns para os outros. Então temos que descartar portanto, o uso destes elétrodos. Estes elétrodos não são muito bons para esta aplicação específica, com a solução de ferrocianeto de potássio. Provavelmente para outras aplicações até ele serve, porque tem que servir, não é? Porque ele é comercial, não é? Não vão comercializar uma coisa que é inútil, mas para a nossa aplicação ele foi descartado. Estes 2 elétrodos comerciais foram descartados. Podemos observar aqui para o 250 BT, ainda temos aqui uma degradação ainda maior, usando a mesma solução e o mesmo scan rate. Tá? A explicação é a mesma, não é? A tecnologia de filme é de filme espesso. Portanto, vamos ver agora 2 exemplos usando elétrodos obtidos por sputtering, usando tecnologia de filme fino. Portanto, aqui, conforme se pode observar, então, relembrando, aqui fora, mais na periferia, temos o elétrodo de controle, aqui no centro o elétrodo de trabalho e aqui um pouquinho aqui desviado o elétrodo de referência. Então o elétrodo de trabalho e de controle são obtidos depositando um filme fino em ouro e o elétrodo de referência depositando um filme fino de prata. Portanto, eu aqui não vou perder tempo a explicar o processo de fabrico disto, não é? Aqui é usando máscaras de sombra e photoresist e depois a deposição por sputtering. Então podemos observar aqui uma fotografia de um elétrodo obtido por sputtering. Temos aqui então os elétrodos em ouro, controle, trabalho e referência. Aqui fizemos várias medições usando vários sensores fabricados usando a tecnologia de filme fino, por sputtering, fazendo a deposição de ouro e de prata. Podemos observar aqui para 4 elétrodos fabricados que temos aqui uma boa estabilidade das medições, isto é, os voltamogramas quase que coincidem uns com os outros. Isto usando a mesma solução de ferrocianeto e o mesmo scan rate. Portanto, temos então não só uma boa estabilidade, mas também uma boa reprodutibilidade. Vamos agora ver aqui uma segunda técnica usando a tecnologia de filme fino, neste caso elétrodos de placa de circuito impresso, ou PCB. Aqui a gente já tem o elétrodo, começamos com o elétrodo em cobre, não é? Isto é PCB, não é? Usando aquela técnica de litografia e depois para corroer o cobre, não é? Deixem-me só desligar aqui o telefone, pôr o modo de fogo. Temos então o nosso elétrodo em cobre, não é? Já depois de corroer o cobre nas zonas que não queremos. Depois o que vamos fazer é depositar em cima ouro, portanto, usando também máscara de sombra. Então aqui todos os 3 elétrodos eles são em ouro. Portanto, a gente tem então a placa de circuito impresso e lá vamos depositar então depois uma camada de filme fino em ouro e prata. Peço desculpa, aqui o elétrodo de referência em prata, disse ouro, mas disse mal. Ok, então fabricamos alguns, não é? Usando esse método, colocamos uma solução de ferrocianeto com PBS e observamos uma boa estabilidade nas medições para todos os elétrodos e, além disso, uma boa reprodutibilidade dos resultados de uns elétrodos para os outros. O que quer dizer que, em conclusão, a tecnologia de fabrico usando filme fino é que prevaleceu. E mais à frente agora vamos apresentar aqui alguns resultados usando elétrodos fabricados usando a placa de circuito impresso depois de deposição de um filme fino.
Daqui a pouco vou explicar porque é que usou-se ouro, não é? Porque é que não foi logo direto no cobre. Bom, antes disso, isso leva-nos ao conceito de plataforma laboratorial, tá? Portanto, uma plataforma laboratorial promete que ela tenha a eletrónica, tenha a célula eletroquímica, que pode ser comercial. Existem, portanto, alguns fornecedores, nomeadamente a Gamery, que já oferece uma solução completa, tipo, uma solução chave na mão, com portanto, com a eletrónica e também a célula eletroquímica. Mas normalmente essas células eletroquímicas são grandes e a própria plataforma de controle também é grande. Então, isto abre aqui oportunidades para o fabrico de plataformas laboratoriais, que são fáceis de transportar e também usando portanto, elétrodos de pequenas dimensões. Por exemplo, ligando num conector USB que seja plug and play. Podemos então observar aqui o conceito de uma plataforma laboratorial. Temos aqui a eletrónica, temos aqui o sensor, né, que entra aqui numa tomada USB, que tem o sensor eletroquímico, e depois o controle o controle é feito por telefone, por exemplo, usando Bluetooth para controlar isto. Temos depois aqui uma seringazinha em que a gente coloca ali uma gotinha no elétrodo, portanto, depois de o inserirmos, colocamos então uma gotinha contendo já a nossa substância para a análise. Bom, podemos observar aqui os diversos componentes de uma plataforma que nós fabricamos. Temos aqui então a plataforma assim já toda montada, tá? Temos aqui um módulo Bluetooth, temos aqui um seletor da escala de corrente, temos aqui o circuito potenciostato e temos aqui um microcontrolador que controla aqui tudo, né, e comunica com o telefone. E temos aqui um conector USB uma tomada USB para inserir aqui o sensor eletroquímico. Podemos então observar aqui os diversos elementos. Isto funciona tudo por pilha, justamente para eliminarmos portanto, para reduzirmos ao máximo a interferência dos 60 Hz aqui na América e 50 Hz na Europa, não é? Aqui neste caso foi para aos 60 Hz. Tá? Imprimimos em 3D, pusemos aqui uma coisa muito bonitinha, usando aqui um anel de LEDs, né, para mostrar o estado do Bluetooth, quando é que ele está apto a comunicar e quando é que a ligação realmente está feita. Bom, o esquemático não difere assim muito do que é normal encontrar, tá? Temos então aqui o microcontrolador, a saída do microcontrolador temos um conversor digital analógico que gera aqui o nosso sinal. Ele é triangular, mas pode ser uma onda de forma arbitrária. Temos também aqui uma tensão de offset. Então aqui temos então a onda triangular, aqui temos um amplificador, não é? Então aqui temos então, isto aqui já estou a ver que tem aqui um gato. Aqui a realimentação não é positiva, é negativa. Aqui está, isto aqui é bug, aqui é positivo, portanto isto é um amplificador inversor. Aqui vamos ter então o sinal triangular, aqui temos a realimentação para fazer com que o potencial aqui seja o mais próximo, portanto o potencial no elétrodo de referência seja o mais próximo do potencial no elétrodo de controlo, né, para manter aqui uma constância de potencial em redor aqui da célula eletroquímica, e depois temos aqui então o elétrodo de trabalho que depois recebe aqui a corrente. Temos aqui então o conversor de corrente e tensão com seletores de escala, né? Pronto, e também temos agora aqui um circuito que agora pega aqui nesta tensão, não é? Depois temos aqui uma série de condicionamento de sinal, não é? Amplificação e ajuste de offset. E depois temos então aqui uma conversão analógica digital. Então aqui temos temos aqui, entre aspas, réplicas da corrente, né? Obviamente por um fator de escala e um offset.
E depois, pronto, estes valores aqui são transmitidos por Bluetooth para o telefone e lá é feito, então, traçado o gráfico do voltamograma. Bom, então aqui nesta aplicação, para aquela instrumentação, usou-se especificamente o elétrodo de circuito de placa de circuito impresso, em que se fez a deposição de filme fino de ouro nos elétrodos de trabalho e de controle e prata no elétrodo de referência. Portanto, eu falei USB, mas estava enganado, não é USB, é SD, tá? Peço desculpa por essa pequena incoerência, mas também em essência não altera nada, porque aqui mesmo, portanto, aqui temos, mesmo sendo SD, temos mais contactos do que o número de elétrodos, tá? Então é assim, a gente, depois de termos o elétrodo, depois de termos a deposição de filme fino, é necessário funcionalizar esse elétrodo, porque a gente tem que fazer com que aquilo seja de alguma forma sensível, não é, à presença de vírus da hepatite C. Então, para isso a gente vai usar, portanto, uma solução redox de ferrocianeto de potássio, tá? Podemos então observar aqui a gotinha. Agora, só uma pequena parte, aqui em redor do elétrodo a gente tem uma máscara feita de um material hidrofóbico que é para impedir que a gota saia para fora da zona dos elétrodos, tá bom? E então aqui dentro temos a solução de ferrocianeto de potássio. Também foi, além dos elétrodos, também foi projetado uma célula dummy para calibração, tá? Podemos observar aqui então alguns, portanto aqui tensão e aqui corrente para várias correntes, portanto para várias escalas selecionadas, tá? Portanto, anteriormente eu falei no seletor de corrente, basicamente é então selecionar uma resistência que faz com que a corrente na saída, com que a corrente produza uma tensão maior ou menor. Basicamente a resistência é um ganho, não é? Um ganho. Parar. Tá bom. Portanto, então aqui basicamente isto é só para ajustar a escala. Portanto, não da escala melhor, portanto mais variando entre os extremos o mais possível. Bom, temos também aqui também foi desenvolvida uma interface gráfica, tá? Podemos observar então aqui que isto aqui é mais ou menos, isto aqui é linear, não é? Esta célula dummy ela foi testada não só aqui na nossa plataforma, mas também num potenciostato, tá bom? O PGStat, que é um equipamento maior, né? Não é portátil, e podemos então observar que aqui as retas, além de ser linear, né, as retas coincidem. Portanto, esta célula, isto indica que esta célula dummy faz bem o processo de calibração. Então vamos aqui ao que interessa, vamos observar então aqui o voltamograma, tá? Para vários sensores, neste caso 8, tá? Podemos observar então aqui uma estabilidade e reproduzibilidade, tá? Tal como esperado, né? Isto foi feito usando a plataforma. Isto foi adquirido com a nossa plataforma e usando os 8 elétrodos. E claro, como esperado, não é? Se não fosse esperado, eu não estaria aqui a mostrar este resultado, não é? Bom, vamos então agora ver então, como é que os elétrodos podem funcionar como biosensor. O elétrodo com os filmes de ouro e prata depositados não servem para nada, tá? Temos que primeiro executar alguns passos intermédios antes de passarmos para o passo final D, que é o passo da detecção. Então, em primeiro lugar, é necessário funcionalizar aqui o elétrodo de trabalho. Tá? Então, no primeiro passo,
a gente coloca 10 microlitros portanto, de uma solução de 20 millimol por litro de cistamina, diluída em água destilada, neste caso desionizada. Ok, colocamos aqui sobre o eletrotrabalho e deixamos aqui isto em repouso durante 30 minutos para ligação, para promover aqui uma ligação química no nosso elétrodo de trabalho. Depois, no segundo passo, após a funcionalização da cistamina, a gente vai pegar em 10 microlitros de uma solução de 2,5% glutarol, eu não sei isto em português, aqui, portanto aqui adicionada, tá? Para incubação, tá? Isto vai ficar aqui também a incubar durante o mesmo período, 30 minutos, à temperatura ambiente. Depois agora vem, portanto, até aqui a gente funcionalizou o elétrodo, tornando de alguma forma, portanto, seletivo a uma portanto, a uma determinada, analito, mas ainda não totalmente. Agora é que vem portanto, o segredo, em que entra em ação o antigênio. Portanto, basicamente é assim. Vou falar aqui um pouquinho da vacina do vírus chinês. Portanto, como é que a gente faz para despoletar uma reação, portanto, uma reação imune a esse vírus? A gente injeta um antigênio de um determinado vírus e o nosso sistema imunitário reconhece esse antigênio e vai tentar combatê-lo. Tá? E das próximas vezes que esse antigênio estiver presente, o nosso sistema imunitário já está apto a combater esse antigênio e produzir os anticorpos respectivos para combatê-lo. Então, neste terceiro passo, a gente, assim, para a imobilização do antigênio, o antigênio é uma proteína núcleo do vírus da hepatite C recombinante, tá? Então, para essa imobilização, a gente vai pegar, portanto, numa solução proteica, tá? 0,1 gramas por microlitro dessa solução proteica, diluída em 0,1 milimol por litro de PBS, garantindo um pH de 7,4. Tá? Então, a incubação do antigênio, aqui no nosso leito de trabalho, ela é feita durante a noite num ambiente úmido, com essa umidade controlada e a 4 graus centígrados. Tá? Depois, no dia seguinte, feita a incubação do antigênio, já estamos aptos a fazer então a leitura da presença ou não do vírus da hepatite C na solução em análise. Então, no passo D, os sensores depois são lavados com água destilada, com TBS, esta coisa aqui, tá? Portanto, é lavado e deixado de secar. Finalmente, depois a gente vai pegar então em 10 microlitros de uma solução contendo o antinúcleo do vírus da hepatite C, contendo os anticorpos e colocamos aqui no eletrotrabalho. Os anticorpos, eles vão se ligar aqui os anticorpos de vírus da hepatite C, entende-se? Vão se ligar aqui ao antigênio de vírus da hepatite C. Se a gente, por exemplo, tivesse aqui anticorpos de vírus da SIDA, esse anticorpo não se iria ligar, porque um anticorpo ele só se liga a um antigênio específico. Tá? Aqui, então, a ligação do anticorpo ao antigênio então, vai alterar aqui as características eletroquímicas. Tá? Então, a partir deste momento, a gente já pode proceder às medições. Então, podemos então observar aqui
os voltamogramas, portanto, de uma solução de ferrocianeto, potássio, portanto, na concentração de 5 millimol por litro em 0,1 mol por litro de PBS, usando um scan rate de 100 mV por segundo. Outra coisa, o diâmetro do eletrodo de trabalho ele é 3 milímetros. E portanto agora podemos observar o seguinte, podemos observar que aqui em baixo, aqui o ponto de inflexão, portanto aqui o mínimo ele vai se alterando consoante a concentração de vírus de hepatite C. E também, portanto, aqui este ponto ele designa-se por pico de corrente anódica. Tá? Então, à medida que a concentração de anticorpo aumenta, isto é, a concentração de vírus de hepatite C aumenta, a corrente de pico, ela vai diminuindo, tá? Diminuindo em modo. Portanto, os casos que nos interessam são estes aqui, os que têm aqui diversas concentrações de anticorpo de vírus de hepatite C. Portanto, aqui a AG, portanto, isto aqui é cistamina, cistamina, aquela coisa, gluta, qualquer coisa, eu nunca sei isto em português, com antigênio e anticorpo, tá? Aqui, repare-se, o que varia aqui, portanto, aqui é a concentração de anticorpo, tá bom? Então podemos observar aqui uma variação na corrente pico. Então isto dá para fazer então aqui um gráfico em que a gente aqui aumenta a concentração e temos então aqui a nossa corrente de pico a variar, neste caso a diminuir. Portanto, esta instrumentação aqui e estes sensores, portanto, a gente conseguiu então implementar aqui uma plataforma portátil e biosensores para detectar o vírus de hepatite C. Vamos então observar aqui o protótipo final e aqui lado a lado com o aplicativo no nosso telefone. Esta apresentação ela está baseada aqui nesta referência principal. Podem consultar aqui este artigo para leitura posterior e perceberem mais em detalhe portanto, a natureza dos fenómenos aqui envolvidos. Tá? Também, se voltarem atrás, portanto, isto vai estar disponível, né, a gravação. Se voltarem atrás, vão ver o website do meu website. Lá tem os artigos todos disponíveis para descarga, então podem também descarregar lá este artigo se não tiverem aí na Faculdade de Engenharia dentro do domínio up.pt para descarregar os artigos. Podem fazer então a partir da minha página pessoal. Pessoal, então eu termino a apresentação e então fico agora a aguardar perguntas que vocês eventualmente tenham para fazer assim. Muito bem, João Carmo, obrigado pela apresentação. Ficamos aqui a conhecer mais em detalhe alguns destes pormenores do funcionamento destes sensores e do que é a ciclometria amperiométrica e voltamétrica. Bom, então, alguém quer colocar alguma questão, esclarecer algum aspecto mais em detalhe? João Paulo, qual é a resolução do diagnóstico, ou melhor dizendo, a exatidão de diagnóstico que já conseguiram? Tem já alguma informação sobre isso? Boa pergunta. A única coisa que se conseguiu aqui, que nós aqui conseguimos... Pronto, eu não sei bem os detalhes, assim, médicos propriamente ditos, não é? Mas o que se conseguiu foi, portanto, aqui para
para aquilo que nós fizemos, não é? Para este sistema propriamente dito, para este aparato propriamente dito, aqui com o mínimo, portanto, o mínimo foi esta quantidade, esta concentração de anticorpos, 0,1 nanogramas para este volume, para o volume que foi usado. A gente conseguiu detectar até 0,1 nanogramas de anticorpo. Menos que isso já não foi possível. Eu até tenho aqui dados, eu não coloquei na apresentação, que não achei muito interessante, mas posso mostrar aqui. E muito bem, não é necessário. Mas, portanto, nesta altura é apenas um protótipo ainda vosso ou já há perspectivas de fabrico, comercialização? Sim, há perspectivas de comercialização, mas isto tem um pequeno problema, é que vocês viram que a quantidade de passos que são necessários implementar, precisamos de, portanto, ter aqui estes componentes, a cistamina, este segundo composto. Precisamos também de como é que é no anticorpo? É antigênio do vírus da hepatite C. Tá? E tem outra coisa, estes elétrodos, uma vez usados, depois têm que ser descartados. E, portanto, é para um uso mais laboratorial, não é para um uso, digamos, caseiro, não é? É uma forma de reutilizar isto, é pegar nos elétrodos e pegar numa lixa e abrasar. Só que o problema é que aquilo vai causar fissuras na superfície e a estabilidade das medições já não temos uma boa estabilidade assim aqui no voltamograma depois. Portanto, mas também o fabrico deste sensor, dos elétrodos também é relativamente barato, então... Sim, esses que apresentaste, portanto, filme fino e baseado em PCB, foram fabricados por vós mesmos? O de PCB e filme fino foram os dois, sim. Foram feitos no CDMF, no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Aliás, foi lá que a gente conseguiu o antigênio, né, e estes dois compostos para poder... aliás, eu vou fazer aqui ser um pouco indiscreto. Na realidade, há um grupo de química na Universidade, na Unesp, que já faz este tipo de coisas, né? Portanto, o que a gente fez basicamente foi aproveitar um pouco do trabalho deles e aplicar aqui, fazer uma plataforma laboratorial e tentarmos também nós fazer os elétrodos. Que eles lá nesse grupo, nesse departamento de química, eles usam portanto, instrumentação comercial e elétrodos comerciais também. Então, aquelas células que eu mostrei, grandonas comerciais. Então, a gente beneficiou um pouco. Né? Isto aqui não caiu de nada, não fomos nós que... Isto aqui já é um pouco, já estamos a beneficiar um pouquinho do pré-conhecimento desse departamento de Química, desta professora aqui, da professora Maria Aparecida. Bem. Bom, olha, mais uma vez obrigado pela apresentação. Há alguém que queira colocar alguma outra questão? Pronto, então, João Paulo, muito obrigado mais uma vez.